Abra sua Bíblia e vamos ler esse texto sagrado do Novo Testamento. Diz assim as Escrituras Sagradas: E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. É o que tem aqui na Bíblia. Atemorizeis. É o que tem aqui com Z, né? Ok? Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Marcos 16, 4 a 8. Podem assentarem-se, irmãos. Eu quero trabalhar com vocês esse texto sagrado. Deixe a palavra aberta para você acompanhar. Pode ser que algum dos versículos eu possa ler com vocês. E eu quero nesta noite destacar o tema da nossa mensagem. Ele ressuscitou, não está aqui. Ele ressuscitou, não está aqui. Ok? Verso de número 6. Amados, eu quero nesta noite destacar 3 versículos. O de número 4, o de número 5 e o de número 6. E quero chamar a sua atenção para aquilo que Deus fala ao nosso coração. E aqui eu quero começar falando do verso 4, a frase que é o primeiro ponto da nossa mensagem. A pedra já estava removida, verso de número 4. Amados, esse é um texto fantástico. Hoje se comemora, a dúvida quanto ao dia, se é hoje mesmo, desse mês, ou se é de outros meses. Nós vamos considerar uma data simbólica. E não sabemos, irmãos, quais os meios pelos quais a pedra foi removida. Né? Bem, os soldados na Bíblia, aqui está escrito, disseram que houve um estrondo, algo assim sobrenatural, e que a pedra foi removida. Esse é um dos que defende isso aí, que está na Bíblia, e nós não podemos dizer que não. Amados, na verdade, Deus ele não precisa do homem para certas coisas, como essa aqui. Ele aqui agiu de forma sobrenatural. Ele agiu de forma sobrenatural. Ele não deixou que ninguém ficasse ali de plantão para remover aquela pedra. Certo? Em segundo lugar, eu quero falar sobre o verso de número 5. Esse texto, né, diz o seguinte: ficaram surpreendidas e atemorizadas. Né? Amados, essas mulheres, mesmo tendo ouvido Jesus falar que ia ressuscitar, foram tomadas de surpresa, que ela não deveria estar surpresa ficaria outras pessoas,
né? Ela sabia de tudo a respeito de Jesus, algo maravilhoso que aconteceu, né? E elas poderiam imaginar que algo assim extraordinário aconteceu a mim. Então elas não era para estarem atemorizadas e surpreendidas com o que aconteceu ali, né? Aquelas mulheres, como ainda hoje, irmãos, que se falam, cantam e decantam sobre Jesus, que ele age de forma sobrenatural, mas as pessoas ainda hoje não acreditam que Deus age dessa forma. Fica difícil para quem, por exemplo, é levado a realizar um milagre. Eu fui me colocado em mais de 100 vezes nessa situação, e pela graça de Deus, nunca Deus deixou de honrar o compromisso através do seu servo. Mulher, 3 dias demoniadas, vamos levar, né? Nós vamos lá, tranquilidade. Paralítica na cadeira de roda, desde 2 anos, com 11, paralítica, e andou. Eu não saio fazendo milagres, botando faixas, nem procurando fazer milagres. Mas quando a gente é levado a circunstâncias que Deus nos coloca, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Então, amados, hoje, em nossos dias, as pessoas estão tendo assim sentimentos de surpresa, não é? Diante de qualquer sentimento, qualquer coisa sobrenatural que aconteça. Isso é uma coisa, amados, o sobrenatural que está ligado à fé, que está ligado ao cristão, a quem tem Deus, a quem vive com Deus. O incrédulo já é incrédulo mesmo, não precisa mais dizer nada. Como bom presbiteriano, nós cultivamos o cuidado para não extrapolar ou tentar deixar o homem na frente da obra do Senhor. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero falar o 3º, verso 6. Olha o que diz, irmãos. Ele ressuscitou. Que palavra! Que parece que os discípulos não ouviram muito falar sobre isso, não, né? Porque eles nem acreditaram quando as mulheres disseram que viram Jesus. Eles nem acreditaram. Eles não acreditaram. Né? Irmãos, essa não deveria ser, irmãos, surpresa, não só para aquelas mulheres, mas também para os discípulos de Jesus. Ele falou várias vezes sobre isso, e eu vou destacar isso aqui. Providencialmente, quem esteve comigo aqui na abordagem, quarta-feira, Jesus perante quem? Perante Caifás. Ele trouxe 2 testemunhas falsas e mentirosas, dizendo que Jesus ia derrubar o templo em 3 dias. Que petulância, né? E que depois ia reconstruir em 3 dias. É como eu digo, nem os discípulos que seguiam ele, né, entenderam quando ele disse pela primeira vez, mas Senhor, quanto mais os incrédulos, não. A incredulidade não entende de nada. E nós que entendemos, não vamos evangelizar, porque nós estamos, irmãos, acuados. Então, amados, se falar em ressuscitar hoje, tudo bem, é a forma como o mundo entende, ou como o mundo, entre aspas, cristãos, teístas, né, que não crê no próprio Deus, apenas são de figurinha, igual a certos ateístas, conforme nós vimos hoje na expressão da palavra tá. Hoje, irmãos, esperamos a volta de Jesus Cristo, mas muitos não acreditam. Ele vai ressuscitar, e aí ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ninguém acreditou, irmão, nem os discípulos. Quanto mais, irmãos, acreditar que ele voltará.
Irmãos, muitos dos crentes que não deveriam, mas não estão nem aí, amados. Eles duvidam no seu íntimo, amados, né? Que ele voltará, que ele não voltará. Então nós, como cristãos, devemos ter uma vida de comunhão com a palavra, uma vida, irmãos, dedicada à palavra. Nós somos frágeis porque não obedecemos a palavra, somos frágeis porque nossa fé é muito minguada, somos frágeis porque não adoramos como convém adorar o Senhor. Nós somos frágeis porque nós não oramos, embora tenhamos os maiores traçados nos nossos livros de teologia sobre a oração, mas nós não oramos. Então nós precisamos entender, amado. Ele ressuscitou, o anjo disse, não está mais aqui. As mulheres duvidaram dos apóstolos, e aí, amado, a incredulidade toda não entendeu. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero falar para vocês sobre esse verso 4, que fala que a pedra já estava removida. Bem, em primeiro lugar, que a mulher não tinha como remover aquelas pedras. Certamente iria contar com alguém. Certamente, né? Porque a pedra era muito pesada. Ou esperar o quê? Um milagre? Ou esperar alguma coisa maravilhosa que acontecesse ali, que aquela pedra seria removida. Ela foi removida, irmãos. Será que o anjo removeu aquela pedra de forma sobrenatural para atender aquelas mulheres? As primeiras que foram privilegiadas, né? Que foram ao sepulcro, né? E ali, a pedra fora do lugar, foi que o anjo disse, né? Ele não está mais aqui. Em vez de elas ficarem felizes, ficaram foi atemorizadas. Elas não compreenderam aquilo ali, não é? E aí o verso 8 diz assim, que eu não vou me referir sobre isso agora, diz assim, fugiram do sepulcro porque estavam possuídos de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Você está compreendendo, irmãos? Que estava com ele. Então imagine a complexidade que se torna cada vez mais a palavra se nós não evangelizarmos, falar do amor de Deus para as pessoas. Meus irmãos, em primeiro lugar, portanto, a pedra foi removida, Jesus ressuscitou, e com certeza aquelas coisas que elas traziam, o maior carinho, o maior amor do mundo, né? Traziam especiarias, traziam assim, tantas coisas boas para perfumar, para embalsamar o corpo de Jesus, e ali, não é, ser um lugar muito cheiroso, e todo mundo quer visitar o túmulo dele, que o corpo ficava presente lá, não era enterrado, então iam se dar com o cheiro, mas não houve nada disso. Ele ressuscitou. Amém. E o anjo disse, olha, ele ressuscitou. Elas ficaram meio perturbadas, né? Irmão, um exemplo do que Deus pode fazer na vida do seu povo, irmãos, né? Eu diria assim, numa analogia, de enfrentar tantas pedras pesadas da nossa caminhada, irmãos. Como é bom contar com o anjo do Senhor. Augusto Nicodemos recentemente falou sobre anjo, né? Dizendo a complexidade de entendimento sobre anjo. Será que aquelas sete hastes do castiçal eram os 7 anjos, das 7 igrejas mesmo? É 7 anjos? Ou ele explica isso aí para nós. Nós, irmãos, somos cristãos diferente do ímpio. Nós somos cristãos porque nós nascemos de novo. O nosso corpo pode ser igual ao dos ímpios, mas nós temos uma coisa que ele não tem. Nós temos, irmãos, não é? O Espírito Santo de Deus. Não é? Há algo
inexplicável, algo espiritual que está dentro de nós. Isto é algo sobrenatural. Não lidamos com isso. Até temos medo de lidar com essas coisas. Quando lançar o livro com 300 milagres, vocês vão saber por que a gente não fala em milagre, mas Deus usou em tantas oportunidades. Irmãos, Deus vai nos livrar dos transtornos, dos percalços da vida, das pedras que vêm contra nós. Ele vai, irmãos, em toda a nossa caminhada, Ele vai nos dar o livramento. Não tenha medo. Você não é alguém sem proteção. Você é alguém que tem Deus no coração. Você é alguém que tem o Espírito Santo. Ele vai te livrar. Eu contei um milagre recente aqui, eu e minha esposa, mas eu vou ter obrigado a contar de novo. Nós vinhamos lá do campo missionário e quando nós passando na rua Melo Franco, do Odésio Rosado, bem, quando eu vou passando, o carro ia a mim. O carro vinha disparado, até com a luz apagada, ia na minha porta. E quando eu vi, ele estava mais entre o paralama e a porta assim, a 1 metro, ele ia bater em mim. Eu não sei, irmão, mas houve assim, ó. Meu carro ficou lá na frente. Eu disse com ela, foi o Espírito Santo. Pode ser, o pastor está dizendo coisa com coisa? Não, meu irmão, pode ser comigo. Deus age quando eu e Marlene, depois do nosso carro quebrar, lá no sítio de Poeira, conseguimos sair de 1h30 da manhã, quando nós saímos 1h30 da manhã, deixamos o irmão Chipolino, viemos, passamos em frente ao Caí, quando a gente ia passando, nosso carro, como de costume, faltava gasolina, assim, né, era alto, faltou gasolina, ficou eu e Marlene dentro do carro, foi orando a Deus, de repente, ele disse, minha filha, eu vou sair para ir lá naquele orelhão ligar para Juninho. Quando eu percebi, vi um andar de muitas pessoas, né? Quando o cara já sabia até quem era meu carro, e ele disse, é o pastor! É o pastor. Era uma gangue dos cheiracola. Depois um deles se converteu e foi ser diácono da minha igreja no carnaval. Então veja bem, eles disseram, pastor, volta para o carro, entra aí, fica aí dentro, que se esse carro não pegar, nós leva nos braços até a sua casa. Foi valendo. Aí Deus é tão bom que o carro sem álcool, Deus disse, vou dar uma pitada de álcool nele. Quando eles puxaram, pegou e eu fui embora. E o líder chamava-se Gardenal, de tanto Gardenal que ele tomava. Então, meus irmãos, se você não pode remover aquelas pedras que tanto atormentam a tua vida, aquelas que não que surgiu de uma hora assim, mas aquelas que vêm te gerando dificuldades na tua vida, não é? E que você vem se tornando uma pessoa incapaz de superar as barreiras que você está enfrentando, não esqueça que o Senhor Jesus, Ele confere o que você necessita numa vida de fé, de comunhão. Ele te dá o livramento. Amém. Ele te abençoa. Minhas filhas, Ele ressuscitou. Pode ir em frente. Deus seja louvado. Amém. Em segundo lugar, amados, eu quero falar sobre o verso 5. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. A priori, eu quero censurar as mulheres. Censurar porque elas eram seguidoras de Jesus. Estavam ao lado de Jesus. Andavam com Jesus. Patrocinavam os alimentos dos apóstolos. Do próprio Jesus. Andava, corria para cima e para baixo, não perdia as palestras de Jesus, ouvia tudo que Jesus dizia, e ele falou várias vezes que ele iria ressuscitar, e aquelas mulheres não entenderam. Então ficaram surpresas. Elas não pensavam em outra coisa. O que é que elas pensavam? Somente nas aromarias, né? Nos aromas, nas coisas cheirosas. Elas estavam focalizadas. Não é na evolução, não, quer dizer, na matéria, né? Estudamos a evolução hoje, né? Na matéria. Ela estava pensando, ela queria agradar, irmãos, ao embalsamar o corpo de Jesus, irmãos, ela estava mostrando todo o apreço que Jesus teve para com elas.
e elas queriam ter para com eles, e elas queriam estar ali, amados, para estar com eles, como elas faziam em casas excepcionais, principalmente no caso de Jesus Cristo, que era muito mais excepcional. Estava lá. Ah, meus irmãos, as mulheres foram na frente. Aí eu quero elogiar as mulheres. Elas foram na frente. Né? Mas não foi para ver o Cristo ressuscitado. Elas foram na frente para dar o apreço à morte de Jesus e amalsamar o seu corpo. Não é? Mas foram. Os discípulos não foram. Não é? Não foram. E elas foram, irmãos, e estavam ali, amados, diante daquele quadro sensacional, não é? E as aromas ficaram para trás e não precisou. Jesus disse, deixe isso aí por outra vez, por outra hora, meus irmãos. Irmãos, foi o que aconteceu ali. Eu quero, irmãos, deixar para você aí. Diz assim o texto sagrado: não vos assusteis, está aí no texto, não é? Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, ele foi curto e grosso, não está mais aqui. Eis aqui o lugar onde estava ele, não está mais, ele ressuscitou, não é? Elas ficaram sem dúvida espantadas mesmo, não era para menos, não é? Amados, mesmo diante de tudo que elas estavam ali vendo, irmãos, e ouvindo, tudo aquilo não foi suficiente para tranquilizá-las. Toda aquela calma do anjo não foi suficiente. Só que quando elas iam na frente para dizer aos apóstolos que não foram, ela se encontrou com quem? Se encontrou com Jesus. E elas ficaram abismadas com ele, com o seu corpo. E depois de alguns instantes com Jesus, elas foram ter com os apóstolos. Quando disseram para os apóstolos, se fosse no computador era, como é que se bota? É aquele casinha, kkkkkk, né? Entendeu como é? Os apóstolos kkkk, vamos dizer na nossa versão presente, né? Entende? Não acreditaram. E tinha um que não acreditava de jeito nenhum, chamado Tomé, né? Então, irmão, ficaram surpreendidos e atemorizados, mas depois que viram Jesus, aí caiu a ficha, e elas se maravilharam, se dobraram diante do Senhor, e ele teve um carinho todo especial com Madalena, conforme diz o texto sagrado, né? E deu uma recomendação para elas, dizer aos apóstolos, digam a eles que vão para a Galileia, que eu tenho muitas coisas para falar para vocês. Meus irmãos, em terceiro e último lugar, eu quero chamar a atenção do verso 6. Presta atenção. Ele ressuscitou. É curto e grosso. Ele ressuscitou. Amados, aqui na ressurreição é manifestada o poder de Deus, irmão, né? E a garantia de que todos nós, presbiterianos, os que são eleitos, os escolhidos, aí engloba-se os demais, né, estarão vitoriosos no fim de tudo, na batalha final, nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Que coisa fantástica, meus irmãos. Maravilhoso mesmo. Irmãos, a ressurreição de Jesus, embora prenunciada, avisada por muitas vezes, irmãos, os seus discípulos custaram muito a entender, a compreender as palavras de Jesus, irmão, né? Como eu sempre digo, que hoje não seria diferente, vamos se referir à volta dele, que esse que vem ninguém acredita, irmão. Quer até que ninguém pregue sobre isso, pregue sobre outras coisas. Tem igrejas aí que não são presbiterianas, que pregam sobre prosperidade, sobre milagres, sobre uma série de outras coisas, sobre o bem comum e tantas outras coisas, mas não crê e não prega sobre a volta de Jesus, que é o nosso forte. Porque o povo não acredita, irmãos, né? Amados,
Quando nós pregamos a palavra de Deus, irmãos, que anunciamos o reino de Deus, brasas de fogo, disse Paulo, cai sobre a nossa cabeça. O que é brasa de fogo, é aquilo que você está fazendo de bom, principalmente o Evangelho, né? Que é bom. Meus irmãos, entre outras palavras, antes de morrer, Jesus Cristo disse, vamos abrir a Bíblia aí, em Mateus 26, verso 61, olha o que Jesus Cristo disse, irmãos. E depois abra também em João 10, 18, olha aí, amados, né? O que Jesus Cristo disse, né? Ele disse várias vezes, né? Que ele tinha o poder de quê? De dar a sua vida e tinha o poder de reavê-la. Ele disse isso, né? Essas palavras, né? Lá no verso seguinte. Mas vamos ver o primeiro. Diz assim, irmãos, vamos lá, Mateus 26, 61. Destruir o santuário de Deus e retificá-lo em 3 dias. Está entendendo? O edifício, né? Era ele, era o seu corpo. Ele podia morrer e em 3 dias fazer voltar a vida, o corpo ter vida. Meus irmãos, vamos ler João 10, 18, irmãos. Esse santuário aqui, amado, se refere ao corpo de Jesus. Ele dava o seu corpo para ser destruído pela morte, por causa de quê, irmãos? Por causa do nosso pecado, irmãos. E em 3 dias ele ressuscita. Vamos ver aí, João 10, 18, vamos lá, irmãos? Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Amém, irmão? É isso, amado, que nos alegra entender que hoje nós não temos dúvidas, não temos dúvida nenhuma da ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou, amado, está aqui conosco. Aliás, ele está onde? Dentro do santuário dele. Qual é o santuário dele, irmão? É o nosso coração, dentro de nós, do corpo que nós estamos. Este corpo da primeira casa que vai tombar, deve ser destruída, né? E aí depois, não quando nós morrermos, lá no céu, não, quando ele nos trouxer na canetada de dizer, vamos todo mundo de volta agora, pegar nós os crentes que estão no céu, à volta dele, trazer para a terra de novo e buscar nosso corpo onde ele estiver. E tem um detalhe, dar o toque daquele mesmo corpo que ele foi ressuscitado. E aí, noutra canetada, em segunda ressurreição, chama quem? Os ímpios, que estão lá no inferno. Nós estamos gozando com a consciência livre, eles estão perturbados com a consciência livre. Mas eles vão voltar, o corpo dele não tiver volta, recebe um corpo. Por que é que o ímpio não vai para o inferno, pensa que não tem sofrimento? Lá é que tem, né? Que é da mente, né? Mas quando ele vier aqui lá no livro de Mateus 25, 32 a 46, ele fizer o julgamento ali, disser, os que estão à direita, vinde bendito meu Pai, toma gozo, né? Apocalipse capítulo 20, né? Versos 12 e diante, diz o quê? No novo céu, aliás, Apocalipse 21, verso 1 a 4, aí vocês vão agora para um novo céu, porque o primeiro ele acabou, um novo céu, uma nova terra e a nova Jerusalém. É isso que vai acontecer conosco. E os ímpios que receberam um corpo também, porque só vai para a terra quem tem corpo. Nós temos corpo, vamos para a terra, vamos para a cidade, temos corpo, somos salvos, vamos para o céu, vamos ter o corpo da ressurreição. Os ímpios recebem o corpo da ressurreição e vão direto para o lago de fogo, porque ali eles vão sofrer, porque estão com o corpo. Sem o corpo ele tinha que ir para o inferno, mas o Senhor trouxe de lá para julgar. Meus irmãos, ressuscitado Jesus Cristo, irmãos, ele apareceu a várias ocasiões, em várias ocasiões, aos seus discípulos
E entre tantas aparições, irmãos, me permita eu ser muito egoísta. Eu e Marlene, quando estávamos ali no mar da Galileia, ali em Cafarnaum, que eu adentro ao mar onde Jesus estava, de lá de fora, os discípulos lá no barquinho, né? Pescando uns peixinhos, porque Jesus tinha morrido, né? Jesus apareceu ali para eles, irmãos. E lá em Cafarnaum aconteceram 3 coisas interessantes, né? Primeiro, ele mandou voltar o quê? A rede, né? Mandou voltar a rede para eles pescarem outra vez. Está lá no livro de João. E aí eles não apanharam peixe a noite toda, mas lançaram a rede, nem queria ir, né? Mas foram, trouxeram muitos peixes. Depois, irmãos, um outro milagre, ele comeu o quê? Peixe. Ressuscitado, corpo. Aí morar na Nova Jerusalém com nós, né? Quer dizer, ele que está lá nos esperando, né? Entendeu como é, amados? E houve outra coisa, quem poderia me lembrar qual foi das 3, a última coisa que aconteceu lá em Cafarnaum, irmãos? Então ele se dirigiu a um certo apóstolo e dirigiu para ele e disse 3 vezes a ele o quê? Quem se lembra? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Na terceira vez ele disse que amava, repetia, mas ele dizia algo a mais. Tu sabes, todas as coisas, tu sabes todas as coisas. Ah, meus irmãos, que coisa fantástica, né? Essas colocações de Jesus, irmãos, não é? Essas colocações de Jesus Cristo, irmãos, nem mesmo foi entendida pelos apóstolos, quanto mais os incrédulos, irmão, não é? Como daquelas 2 testemunhas falsas que eu já me referi, eu tenho uma raiva de chamar eles de cabo da peste, não, porque um cabo da peste do Nordeste não mente nem é falso, mas falsificaram um testemunho falso para condenar Jesus Cristo. Eu quero concluir, mas eu passei da hora. Irmãos, a pedra grande no túmulo talvez fosse o maior obstáculo daquelas mulheres. Irmãos, mas o maior obstáculo foi para elas, eu acho, o que? O impacto que ela teve com a presença de quem? Do anjo. Ali foi um impacto grande, né? Elas não contavam com essa hipótese ali, não tinha a menor ideia. Irmãos, o que veio na mente apressada daquelas mulheres preocupadas com tudo que tinha acontecido? Não se lembravam de nada, deu um branco. Elas não se lembraram de nada das palavras de Jesus. Entende? Às vezes tem muitos crentes da igreja que então estão pregando, né? Graças a Deus aqui está todo mundo vindo. Mas os irmãos estão desligados. Por isso que a LPP agora disse o seguinte: durante o culto, durante a leitura da Bíblia, durante a oração, ninguém pode transitar dentro da igreja, para não perder as principais peças do culto. Eu quero encerrar com uma historinha, viu, Dedé? Hoje tem. Muito bem. Certa vez um muçulmano interrogou um pastor que estava pregando lá mesmo para a banda do Oriente, né? Aí ele disse: olha, seu pastor, interrompeu ele, seu pastor, o meu Deus é diferente, eu sei onde meu Deus dá, eu sei qual é o mausoléu dele, eu sei a tumba que ele está, e sei que ele está lá. O seu Deus, você não sabe onde ele está. E aí o pastorzinho disse: é verdade, o senhor respondeu, é verdade mesmo, né? Meu Deus, Jesus não tem túmulo, né? Não tem, porque não existe o cadáver, ele ressuscitou. Então não existe não, meu amigo, certo? Então, nosso evangelho aqui que eu estou pregando, não é um evangelho de morte de Maomé, enterrado lá. É um evangelho de ressurreição, é um evangelho de vida, e ele está dentro do coração de todo aquele que crê.
creia nele e você vai ser uma pessoa salva. Amém?